Então, parece que o vídeo sobre vacuidade deu um pouco o que falar e surgiram algumas questões tanto na área de comentário quanto algumas pessoas vieram falar comigo e eu resolvi tratar um pouco desses assuntos. Bom, teve uma pessoa que me escreveu, uma amiga antiga, assim, de mais de 20 anos, que não é budista, né? E ela, puxa Pinheiro, vacuidade em poucas palavras, mais de meia hora falando e poucas palavras. Né? Tem que saber a comparação que a gente está falando aqui. Como é que normalmente se estuda isso, né? E como é que isso está explicado no cânone budista, né? Então se a gente começa a falar assim, bom, o sutra no qual o Buda explicou vacuidade, a versão mais longa dele tem 100.000 versos, né? O Prajnaparamita tem 100.000 versos. Daí fizeram uma versãozinha mais condensada em 8.000 versos, depois fizeram uma mais condensada em 300 versos, que chama Sutra do Lapidador dos Diamantes, né? E o Sutra do Coração, que é bem curtinho. Mas normalmente quanto mais curto, mais difícil de entender, né? Então a pessoa leu mais curto, não entendeu, vai ler o mais longo, depois vai lendo mais longo, vai recebendo. Daí tem uma extensa tradição comentarial sobre esses sutras, né? A começar por Nagarjuna, que comentou os Prajnaparamitas, principalmente nas 50 estrofes do Caminho do Meio, né? Que é onde se começa a debater a vacuidade, assim. Que não é uma ideia que aparece tanto no budismo mais antigo, né? Embora algumas vezes se fale dos dharmas como vazios no budismo mais antigo, certas escolas não tratam os dharmas como vazios, ou como a gente estava discutindo aqui, a noção de vacuidade no Shravakayana passa um pouco por essa ideia de existir átomos de espaço ou fragmentos de tempo, né? E daí nós sempre caímos nos paradoxos que estão ligados ao discreto e o contínuo, né? Como é que uma coisa pode ter extensão e ser feita de elementos discretos sem extensão? Não pode. Da mesma forma o tempo, né? Como é que um momento pode existir sem o momento ter uma extensão de tempo e ao mesmo tempo se somar e produzir um tempo que existe, né? O tempo tem vários tipos de paradoxo também. Então, paradoxo do movimento presente indo para o futuro, ou você tem um tempo que é um tempo absoluto e assim por diante. Então tem vários problemas nessas, né? E eles falavam de vacuidade dizendo assim, não, é vazio por quê? É vazio porque é feito de átomos, é vazio porque é feito de fragmentos de tempo. Então o argumento de vazio deles não era, segundo Mahayana, não é satisfatório, né? E esse estudo, enquanto, digamos, um ocidental laico, assim, a pessoa pode dedicar boas décadas ouvindo ensinamentos e lendo e sempre vai achar pontos interessantes e pontos de debate vivo ainda dentro do budismo sobre isso. Então não é um assunto que se trata brevemente, assim. E né, tem pessoas que têm mais inclinação para o estudo e tem pessoas que não precisam estudar tanto. Quem precisa, quem gosta de estudar e tem alguma inclinação para o budismo Mahayana, é isso que a pessoa normalmente vai estudar. O que é vacuidade, como é que eu reconheço a vacuidade. Esse é o tipo de coisa, é o tema central, assim, né? E não é uma coisa para se explicar e achar que entendeu e ir embora, assim. É uma mistura de fazer prática e debater e refinar, né? Tem muitos aspectos nesse ensinamento, assim, tem muitas formas de abordar isso. Algumas vezes já se disse que no tibetano há mais de 100 palavras para se referir à vacuidade, né? Cada uma dessas palavras tem uma abordagem diferente, um sentido diferente no que relação que está falando sobre esse aspecto do ensinamento, né? Que é basicamente sabedoria, né? Então, quando a gente está falando de sabedoria no Mahayana, a gente está falando de vacuidade, né? Então, poucas palavras, poderia falar um mês, seria poucas palavras, poderia falar, talvez, né, o currículo monástico não esgota o assunto vacuidade. Ele normalmente tem 9 anos de estudo, algumas vezes é 20 anos de estudo para uma formação completa, né? E pelo menos 2 anos eles passam estudando o prajna ou vacuidade, né? Caminho do meio.
Então a pessoa pode falar aqui 2 anos o dia inteiro e, né, dá para dizer que ainda vai ser poucas palavras. Não é um tema simples. Agora, né, a pessoa está ouvindo isso e diz, mas então o budismo não dá, né, para mim, porque eu não vou me dedicar a esse estudo todo. Bom, tem gente que não precisa estudar, daí outra categoria. Em certo sentido, é até melhor. Se a pessoa vai por devoção, se ela tem um professor correto, ela não precisa, ela salta por cima de tudo isso, vai direto pro ponto, não precisa, não precisa. Agora, se a pessoa tem muita doença de filósofo, assim, muita intelectualidade, daí ajuda, daí é terapêutico, daí vai eliminando, né, vai acabando com esse problema, assim. Então aí a pessoa se engaja no estudo. Normalmente, pelo menos um pouco de estudo é bom, e prática é bom, e também a pessoa desencanar que ela não vai ser uma especialista no assunto. A não ser que ela se dedique, que nem um pianista, assim, né, para ser um pianista de concerto. Aí depois de uns 10 ou 20 ou 30 anos só estudando vacuidade todo dia, olhando tradição comentarial, falando de vacuidade sobre olhando sobre todos os aspectos e escolas e formas, e aí tu pode dizer, não, daí essa pessoa é um professor do Dharma que ensina, né, o caminho do meio, que ensina vacuidade e assim por diante, né. Então deve ter uma meia dúzia de ocidentais que já passaram por esse processo, que tem essa capacidade de ensinar, e tem muita gente na Ásia que se dedicou a isso para ensinar isso, né. Então é um tema vasto. Aliás, daí tem essa pessoa que falou assim, que bom que você fez o vídeo sobre isso, porque eu tinha muito receio com essa coisa de vacuidade, daí agora eu tô mais tranquilo. E por um lado é bom, né, então a pessoa tinha algum receio com relação à vacuidade, e daí agora tá mais relaxado, né, então pensa, meu trabalho tá feito, né, era relaxar a pessoa. Aí por outro lado, eu também penso assim, não, mas para aí, daí a pessoa achou que entendeu agora, ficou satisfeita de certa forma, vacuidade não assusta, mas a vacuidade tem que assustar um pouco, né. Não é, os arahats, quando ouviram o Buda ensinar vacuidade, eles tiveram um ataque cardíaco, né? E daí essa pessoa agora está me dizendo que ouviu eu falar e ficou calma. Então tem alguma coisa que está errada no que eu estou falando, ou essa pessoa realmente está próximo do estado de Buda mesmo, né? Pode ser, também não sei. E de fato, as pessoas que vão estudar vacuidade, elas têm muito mérito para chegar a ouvir falar nesse assunto, assim. A pessoa teve que se dedicar por muitas vidas à prática o budista para chegar a estudar, se interessar, ouvir isso, achar, faz algum sentido. E não ter um medo disso, né, também. A vacuidade dá medo, mesmo nos sutras, descrito no sutra, no lapidador de diamantes, não é um ensinamento, é um ensinamento cortante, né? O lapidador de diamantes corta, assim, então a vacuidade é um ensinamento que corta o que? O nosso apego às aparências. Normalmente é isso que nos define, né? Esse apego ao eu, às aparências e assim por diante. Então a pessoa, quando ela não tem medo, e quando de ouvir vacuidade diz que, né, os pelos da pessoa se eriçam, assim, porque a pessoa fica emocionada de ouvir, tem devoção pelo Buda ao ouvir vacuidade, aí a pessoa é um recipiente adequado para receber esse ensinamento. Aí que ela deve estudar a vacuidade. E de fato, né, aqui a gente está falando publicamente sobre isso, porque em tempos de degenerescência, né, mas é uma quebra de voto explicar a vacuidade para quem não está preparado para ouvir o ensinamento, né. E o que é a pessoa estar preparada? É a pessoa ter essa atitude corajosa e essa atitude também de sentir essa devoção quase física com relação ao Buda e com relação ao ensinamento. Então quando ela ouve vacuidade, ela fica emocionada com isso, assim. Aí que ela vai estudar a vacuidade, aí que vai funcionar, senão normalmente ela vai gerar um monte de ideias e mais ideias e vai proliferar confusão. Melhor nem ensinar, melhor nem falar sobre isso, ensinar outras coisas. Tem um monte de coisa no budismo que não é ensinamento de vacuidade, né? E a pessoa pode se beneficiar de vários treinamentos da mente, de várias formas de tratar os ensinamentos, ética, meditação, várias coisas sem nem tocar no assunto vacuidade. Então é importante dizer isso, né? É uma quebra de voto explicar a vacuidade para quem não está preparado. E tem um critério para dizer como é que a pessoa está preparada para ouvir sobre a vacuidade. Depois
tem sempre surge essa, porque né, nós vivemos um multiculturalismo, né, e nós queremos sempre, e nós sabemos isso e aquilo, daquilo outro, de tal tradição e da outra tradição, e essa ideia do universalismo é muito popular. O que é o universalismo? O universalismo é a ideia de que todas as tradições religiosas brotam de uma mesma verdade, e levam ao mesmo resultado, ou nascem de uma mesma revelação mística, do mesmo tipo, né? Então tem uma unidade entre as percepções religiosas e as práticas religiosas de todas as culturas, assim, né? E é uma ideia muito bonita, porque, né, une os povos e há evidências de haver relação entre as ideias religiosas e assim por diante, né? Porém, tendo dito isso, tendo dito que é bonito e tal, tem um aspecto negativo que tem uma fagocitação, né? Tem um aspecto de reduzir a diferença ao que eu entendo. Então, normalmente o universalismo cai um pouco nisso. Sempre tem uma perspectiva mais forte que transforma a outra perspectiva num sincretismo. Então, se apropria da outra tradição para justificar a si mesma ou para dizer, viu só, no fundo eles estão falando exatamente o que nós estamos falando. Então, né, por que eles existem, né? Então, por um lado, o que parece a coisa mais linda que une os povos e que diz que as pessoas são parecidas e tal, pode ter um cerne de horror, pode ter um cerne de reduzir o outro a nada, né? Então, a diferença no Dharma, porque o Dharma também, o Buda ensinou tantos métodos diferentes para tantas pessoas, né? Para tantos tipos de pessoas. Então, essa diferença é vista como uma riqueza. E aí também as diversas tradições religiosas. Tendo isso em vista, então a gente pensa assim, mas o budismo ele usa uma terminologia, né? O Buda foi treinado no que a gente chama de hinduísmo, é uma palavra que foi inventada pelas pessoas da religião abraâmica, né? Os ingleses chegaram lá, os alemães, sei lá, na Ásia e disseram, esse pedacinho da Índia aqui, eles fazem umas práticas nativas que tem aquele característica semelhante, a gente chama tudo isso aqui de hinduísmo, né? Não precisa diferenciar isso aqui porque é tudo, né, oriental, tem tudo a mesma cara, né? A palavra hinduísmo tem colonialismo e racismo embutido, né? Embutidos nela. Então, quando a gente fala hinduísmo, tem uma diversidade imensa de formas, maior do que no budismo, né? E tem essa ideia de religião comparada, né? Então, assim, eu quero entender o que eu estou ouvindo de acordo com o que eu já entendo com relação a uma outra tradição. Só que religião comparada você faz quando você entende as duas tradições, não quando você está tentando entender uma e a outra. Nenhuma das duas você tem uma compreensão muito grande. Senão você começa a igualar e você não entende, porque você está só projetando os seus conceitos sobre a outra tradição, né? Tendo dito isso, né, as relações do budismo com o hinduísmo são diversificadas e extensas, né? O hinduísmo, ele toda a cultura indiana para o budismo é muito importante. Então tem um aspecto assim principalmente nos tibetanos, mas também dentro da Índia, né, tem um aspecto de reconhecer o valor e a riqueza da cultura na qual o Buda surgiu, né? E também tem muita refutação. Então, até por um motivo muito prático, né? Para essas tradições sobreviverem na Ásia, elas precisavam de patronos, né? Reis, pessoas que davam dinheiro e construíam prédios e davam alvarás para as pessoas poderem praticar a religião, né? Não tinha essa coisa assim, de multiculturalismo, né? Não tinha sempre. Aconteceu alguns momentos em que os reis eram muito abertos. Por exemplo, teve um rei budista Ashoka que ele permitia várias religiões no reino dele e tal. Alguns momentos teve disso, né? Os budistas eram campeões, inclusive, em permitir outras tradições até certo ponto. Mas há sempre esse territorialismo, essa competição por espaço, né? Isso aí existe. E na Índia era uma tradição muito respeitável de debate. Então o budismo está em debate por espaço, por patrocinador, por alvará, frente ao rei, por respeitabilidade perante a comunidade, está em debate com o hinduísmo desde o início, né? Então a relação entre o hinduísmo e o budismo é extremamente complexa. Isso se a gente assume a palavra hinduísmo como algo que a gente vai usar, né?
Então, uma pessoa perguntou se a vacuidade é o mesmo que Brahma. Diretamente você diz que não. Se você está entendendo a vacuidade como Brahma, você não está entendendo a vacuidade, porque os budistas não querem, eles acham que os hindus são eternalistas. Eles acreditam que os hindus, eles têm uma visão de Deus criador, de entidade pessoal ou impessoal, que impede reconhecer a realidade das coisas. Então, e às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho todo um vídeo aí sobre Deus, você pode assistir, eu vou botar nos comentários, né? Mas, né, tendo dito isso, daí agora eu vou fechar assim com o que no budismo não é iluminação, né? Não é reconhecer a vacuidade. Então a gente tem 4 estados no samsara, que são os 4 reinos da não forma, que são os estados mais sutis de samsara, assim. Eles duram muito tempo, mas são considerados estados de extrema ignorância, né? Então são considerados estados em que a pessoa meditou errado durante muitas vidas, e daí ela vai renascer lá num reino da não forma, e ela vai ter certas experiências que eu vou descrever aqui, e que são o oposto da iluminação, assim. Ela tem fixação a certas coisas que no hinduísmo ou em outras tradições religiosas, às vezes isso aqui é a própria iluminação, né? Então o reino mais baixo, assim, é um reino em que a pessoa tem uma identificação completa com o espaço. Então aquele espaço sem limites que a gente estava falando, assim, a pessoa meio que identifica o seu corpo como um espaço todo. Ela tem uma experiência, pode chamar de experiência mística, dura muito tempo, assim, né? E isso daí é uma forma de ignorância. Também começa e termina, né? Depois tem uma experiência que a pessoa se sente pura consciência. E é uma consciência também que está além de limites, né? Então ela não tem... E dura o dobro de tempo do que esse outro tempo aí, do que esse outro reino anterior. E essa é uma outra forma de ignorância, né? Que a pessoa se identifica com a mente. Parece lindo, né? Parece iluminação, assim. Então nós temos daí uma que é um lugar que é um estado de coma, assim. Então não tem nada, não tem nenhuma experiência, nenhuma percepção, nada. Esse daí dura ainda mais 1/3 do que essa, do que os, né? Dura a somatória da primeira e da segunda experiência, a duração dessa terceira experiência. E acaba, né? Começa e acaba. E algumas pessoas confundem isso com vacuidade, né? Mas isso é apenas uma ausência, um estado de ausência de forma, né? E depois tem um estado que está além da percepção e da não percepção. A pessoa não tem percepção e também não se desprega da percepção. Parece mais lindo ainda, né? E teve um aluno, um professor do Buda durante a vida, como Shakyamuni, né? Que foi o segundo professor do Buda, do Siddhartha, né? O Siddhartha recebeu instrução de meditação, ele achava que isso era iluminação, né? E então isso dura, né, ainda mais o somatório de todos os outros, o tempo de duração dessa experiência aí. É um estado de extrema ignorância, né? E algumas vezes os deuses hindus são descritos como estando ainda em reinos da forma, que são reinos inferiores a esse dentro do samsara, né? Claro, o hinduísmo não é bobo, o hinduísmo não é pouco sofisticado, ele é uma tradição muito linda, muito sofisticada. Então, na conversa com o budismo e também pelo próprio desenvolvimento interno do hinduísmo e entre as várias escolas deles, eles desenvolveram ideias muito sofisticadas de iluminação e de o que é a natureza da realidade, né? O problema é que se nós ficamos na comparação, a não ser que o nosso interesse não é a prática, não é se iluminar, e nosso interesse é conhecer religiões, né? Aí tudo bem, aí pode comparar. Mas se o nosso interesse é praticar e atingir realizações e obter os resultados, aí talvez não seja adequado ficar fazendo esse estudo, assim, porque você não vai entender bem nenhuma coisa nem outra, né? Então, estritamente falando, não. O hinduísmo não ensina vacuidade. Eles claramente, várias vezes, tentaram refutar a vacuidade. Eles têm argumentos contra a vacuidade. Não que no budismo também não tenha. Tem escolas budistas que são contra a noção de vacuidade também. Mas no hinduísmo, em particular, é generalizado. Assim, não tem nenhuma forma de hinduísmo que vai dizer não, o que os budistas falam
tá certo. Algumas vezes eles fazem isso que o comentador fez, né? Então eles dizem, isso que os budistas estão falando, na verdade é o que nós estamos dizendo. Eles só estão usando outras palavras. Mas eles não têm, eles estão só, parece que eles estão respeitando o budismo, mas eles estão só dizendo assim, esses caras não sabem o que eles estão dizendo, né? Mas se eles estão dizendo alguma coisa, só pode ser o que nós estamos dizendo. Porque, né, como é que eles vão falar uma verdade religiosa que não vai ser o que está nos Vedas e o que é, né? Então é uma forma de cooptação religiosa. E não que o budismo esteja livre disso também. O budismo usa também esse tipo de estratégia. Embora tenha uma clareza talvez maior, né, quanto a isso. E então, né, daí teve essa última questão com relação a essa esfera que eu estava falando, né? Então, primeiro vamos posicionar de novo o ensinamento, né? Então tem 3 giros da roda do Dharma. O primeiro giro é focado em não eu, a ausência de eu, né? O segundo giro, vacuidade propriamente dita. E o terceiro giro, natureza de Buda, né? Então são cumulativos. Você não entende natureza de Buda sem entender vacuidade, você não entende vacuidade sem entender a ausência de um eu, né? Então a pessoa pode até estudar dessa forma. Ela pode estudar primeiro a ausência de um eu, porque com um eu não é possível, não existe nem de forma relativa. Depois a pessoa estuda a vacuidade, que é bem mais complicado que isso. Depois ela estuda a natureza de Buda, que é muito mais vasto, tem muito mais ensinamentos sobre também. E ela só vai entender se ela tiver entendido vacuidade, né? Algumas vezes o ensinamento sobre esses 3 níveis é dito assim: no primeiro nível tem mente. Por quê? Por que tem que ter uma mente? Porque essa é a mente que se engana quanto ao eu, né? Ela que tem um hábito de inventar um eu. Então, a mente, né? Fala da mente. A mente é o mais importante, assim. Depois, a vacuidade, a principal escola de vacuidade vai refutar o que se chama mente apenas, né? É Chittamatra. Então eles vão dizer não há mente. Eles vão refutar a primazia da mente, assim, vamos dizer assim, como o idealismo, por exemplo, né? Que é uma forma que surge no budismo, que é muito também importante. Também tem uma noção de vacuidade, mas não é exatamente a mesma, né? E daí a vacuidade do caminho do meio vai dizer assim, não, a mente não está nesse modo de existência também. Mesmo modo de existência é um fenômeno como qualquer outro, né? Não tem uma primazia da mente. Aí, no terceiro nível, a mente volta a ter uma certa importância, porque eles falam a mente é luminosa, né? Eles falam do aspecto de luminosidade da mente. Eles já não estão se referindo à vacuidade da mente, ou o fato da mente se enganar quanto a um eu, né? Que é o primeiro. Então, tem essas 3 etapas, assim, né? O que a gente estava falando sobre uma esfera sem limites, que não é composta, né? Uma noção de totalidade, tem a ver com essa terceira. Isso é a natureza de Buda, né? Tem a ver com a natureza de Buda. A natureza de Buda, ela não é existente. Ela não é nem existente nem não existente. Ela está além dos extremos da existência e da não existência. Porém, como poesia, ou como mágica, ou como um ato de coragem, ou como um ato extraordinário, ela é afirmada. A natureza de Buda é afirmada. Então esse é um truque quase, não é mais filosofia que a gente está fazendo aqui, a gente está falando de experiência de meditação e está falando do uso da linguagem além da filosofia, um uso da linguagem que tem a ver mais com interdependência do que com argumentação, né? Então é por isso que se fala isso, né? E com relação a essa coisa do espaço, sim, né? Isso daí já está até no Kant. Na verdade, o que acontece é que as nossas noções, nós temos noções, todo mundo sabe o que é terça-feira, todo mundo sabe o relógio, como é que anda, o que é passado, o que é futuro. Então a gente tem noções de tempo que operam, funcionam, todo mundo se entende, né? E também espaço, né? Todo mundo sabe dizer onde é que é usar um GPS, né? Se posicionar e entende o que é o espaço e assim por diante. É natural para nós. É natural para nós porque nós temos hábitos e porque a nossa mente condicionada opera com espaço e com tempo. Porém, quando a gente vai analisar o conceito de espaço e quando a gente vai analisar o conceito de tempo, como a gente estava falando lá dos Shravacayanas, que eles falam da vacuidade em termos de espaço e tempo, eles se mostram contraditórios, como a noção de substância, como a noção de matéria, né? Eles são
são afirmações metafísicas que guardam uma contradição inerente, né? Então, no caminho do meio a gente diz assim, se a gente não analisar, a gente usa e funciona. Se a gente analisar, reduz a pó. Não tem como existir. Então não tem como existir tempo, não tem como existir espaço. Você pensa, não tem espaço. Então, o espaço é definido como desobstrução. Quando a gente pensa em espaço, devido aos nossos hábitos de ouvir físicos e astrofísicos falando na TV, a gente imagina que está olhando de fora e tem lá um universo pairando numa coisa sem borda, que está lá, nós estamos olhando com o olho de Deus por cima de tudo aquilo que existe, né? Que é o universo observável. Eles falam observável, mas eles estão achando que é a totalidade. Nós normalmente pensamos que aquilo é a totalidade das coisas, né? Mas quando os físicos falam, eles são claros em dizer que é um universo observável. Aquilo é um universo observável. Mas o Kant, lá já no século, né, 17, acho que era, isso é uma antinomia, né? Isso é uma coisa, por quê? Porque o espaço, ele está se ele tem limites, ele está dentro do espaço, num outro espaço. Então é sem fim. Então o espaço não pode ter limites. Aí tu vai dizer, mas o espaço é infinito? Bom, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que o espaço não pode ser definido como uma extensão. Então, né, no Dharma a gente toma cuidado para definir o espaço como uma desobstrução, né? O espaço é uma desobstrução. Então, quando a gente pensa assim, medita no espaço, é uma coisa grande, vasta, o céu, né? Se usa o céu assim, como um exemplo de espaço, que é desobstruído, parece, né? Claro, tem ar ali, mas até um certo ponto, mas parece uma coisa que como se fosse um símbolo do que a gente está tentando meditar, né? E da mesma forma, quando a gente fala não composição, então só as coisas compostas são impermanentes, né? As coisas que não são compostas. Mas o que é não composto, né? Não composto é aquilo que não tem ignorância, porque é a ignorância que produz separação. Então, quando a gente o que a gente chama de discriminação é uma forma particular de ignorância, né? Então a gente discrimina objetos, entende esse objeto, aquele objeto, isso, aquilo, né, orientação no espaço, orientação no tempo. Todas essas distinções, essas parcialidades que a mente produz, isso no Dharma a gente chama de, né, formas de limitar, formas de obstruir a mente. Então a gente está obstruindo a mente, está criando, né, seções assim, né? Aí tem impermanência. Só que essas seções, elas são todas projeções da mente, elas não existem de verdade. O que realmente existe não é composto. E o que não é composto não é impermanente. A impermanência ela é produzida pela ignorância, porque ela produz separações, né? Mas daí a pessoa pensa, mas então eu já estou entendendo a vacuidade errada, porque como é que eu não vou reificar isso? Porque ela está olhando ali uma bolinha que não tem limites e que não é composta, né? Mas e se ela está olhando de fora, daí já tem uma coisa que não está, uma relação de dependência, né, da consciência que está observando. Então, quando nós estamos falando, por isso que a gente diz que essa linguagem já é mágica, né? Então, essa linguagem, ela usa a linguagem do eternalismo, mas ela não se prende. Depois que você realiza a vacuidade no segundo giro, é que você vai entender a natureza de Buda. Se você começar com a natureza de Buda, você vira um Brahmane. Você começa a achar que essas experiências do reino dos deuses são boas, essas quatro que eu mencionei, né? E você começa a dizer assim, não, mas é isso mesmo, esse é o objetivo do Dharma. Então precisa estudar a vacuidade antes para não se fixar essas experiências, não se fixar essas aparências de meditação, de realização, e daí produzir uma coisa que realmente está além dos extremos, né? Realmente está além do eternalismo e além do niilismo. Então, se a pessoa pensar direito, ela não... E tudo isso tem a ver com a limitação da mente. Então, enquanto a pessoa está operando de acordo com a mente, ela não está reconhecendo a luminosidade da mente. Ela está seguindo as produções da mente, né? Então, daí tem todo um ensinamento sobre isso. Quando a pessoa está pronta, através da reflexão sobre não eu, depois de vacuidade e depois de natureza de Buda, daí ela pode receber ensinamento sobre isso, ser apresentada, né, para essa realidade, e daí isso vai funcionar. Senão, ela vai reificar, ela vai produzir experiências transitórias nas quais ela vai se enganar e vai seguir o samsara. Então, isso tudo é descrito, né? Tem todo um jeito de apresentar e de ensinar. Se a pessoa agora está confusa com relação ao que eu estava falando, ótimo, melhor estar confuso do que achar que entendeu. Se achou que entendeu, pode ser que tenha algum problema. Vai lá, volta um pouco atrás e vai falar de vacuidade. Se a vacuidade ainda está difícil, volta um pouco atrás e vai falar de não eu. Se não eu está difícil, vai falar de ética, vai falar de
fazer altar, fazer prostração, fazer prática de meditação e todas as práticas que nós temos que nos engajar para gerar méritos para poder vir entender o Dharma, né? Então ela vai fazendo prática para gerar méritos para poder ouvir o Dharma, para poder ouvir o Dharma de uma pessoa qualificada, não uma pessoa na internet que nem eu que está falando para qualquer um, uma pessoa qualificada que estudou isso, não eu que só sou um curioso no assunto, né? Então a pessoa vai estudar uma pessoa qualificada e daí ela vai desenvolvendo esse entendimento, né? Quando ela desenvolve esse entendimento, ela pratica mais, vai obtendo os resultados. E qual é a vantagem? Bom, a vantagem é a iluminação, a vantagem é beneficiar os seres, a vantagem é superar a morte, superar o medo da morte, superar a turbulência da morte, dos sofrimentos da vida da pessoa, ter uma vida boa. Tudo isso o estudo da vacuidade vai produzir. Até mesmo um benefício temporário também, né? A pessoa, claro, a gente não enfatiza isso porque se a pessoa está buscando benefício temporário, não tem uma perspectiva espiritual, né? Mas o Dharma ele resolve também o benefício temporário. Quando a pessoa quando ela busca o benefício definitivo, o benefício temporário é naturalmente realizado, né? Então a pessoa tem uma vida mais fácil também, lida melhor com os outros seres, tem mais oportunidades de todo tipo, tudo funciona melhor para ela. Não é por isso que se pratica o Dharma, mas isso também acontece. Então esses são os benefícios. Se a pessoa tiver interesse em estudar vacuidade, não vai lá escolher um livro para ler. Não, vai procurar um professor. Agora vai vir um Tulku Sakya ensinar no Centro Chek do Gompe, também na Siddhartha's Intent. Vai atrás desse professor, ele vai ensinar sobre dupla verdade, em alguns lugares sobre treinamento da mente, em outros lugares. Treinamento da mente não está diretamente ligado à vacuidade, as duas verdades é um ensinamento da vacuidade, né? O treinamento da mente, mas enfim, tem que praticar de tudo, né, para entender essas coisas, não pode escolher assim, uma coisa ou outra. Então, pegar um livro não é o caminho, o negócio é procurar um professor, se dedicar e estudar isso por um tempo, se é inclinação, a pessoa tem uma inclinação intelectual, né? Se não, tem outro jeito de se aproximar do Dharma também, né? Com o mesmo benefício até maior, dependendo do mérito da pessoa. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banane o amalu de um energia o antenim já sou essa peca já do tem de hoje o am só de jamais bem já na sua conta tu de os detalhes ba bem do todo do bem de que azul da tu tem de hoje te me conhe pe mais amba essa zona de antes no pai gar de um ajude que tu peco com seja gente sem da gente já de me tu do panangue o anjo do do pateno buyen ne copa molora sa ne lundo de leta tu tem de hoje pe me já são pe me riso de pe me dan lá de com se suam pe macho de drama de hoje no ni pe me longe do hoje pende de um ano de bodem pai ore ne pa dan tem bazim pe de bonan com se já sente de hoje do sun sanje guru rin pochen quando com date hoje boja pa che com sa do da passar só deve so gente lá do so chino sangwe ba je joa dan sam balon de do pa gente lo ba ma on ba ja guru pe ma se de ken loja zon le loja zan le sa sun cha pa pe do ju sho sun na guarda mi da do sun le show